5. Comunicação não violenta. CNV. Etapa 1. Ouvindo uma mensagem negativa. 4 opções. As pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pelo modo que as veem. Epicteto. O que os outros fazem pode ser o estímulo para nossos sentimentos, mas não a causa. No terceiro componente da comunicação não violenta, CNV, reconhecemos a raiz de nossos sentimentos. A CNV aumenta nossa consciência de que o que os outros dizem e fazem pode ser o estímulo, mas nunca a causa dos nossos sentimentos. Com ela, vemos que nossos sentimentos resultam de como escolhemos receber o que os outros dizem e fazem, bem como de nossas necessidades e expectativas específicas naquele momento. Com esse terceiro componente, somos levados a aceitar a responsabilidade pelo que fazemos para gerar os nossos próprios sentimentos. 4 opções de como receber mensagens negativas. Culpar a nós mesmos. Quando alguém nos dá uma mensagem negativa, seja verbal ou não verbal, temos 4 opções de como recebê-la. Uma delas é tomar aquilo como pessoal e escutar apenas acusação e crítica. Por exemplo, alguém está zangado e diz: "Você é a pessoa mais egocêntrica que eu já vi." Escolhendo tomar isso como pessoal, poderíamos reagir assim: "Oh, eu deveria ter sido mais sensível." Aceitamos o julgamento da outra pessoa e nos culpamos. Escolhemos essa alternativa a um grande custo para nossa autoestima, pois ela nos conduz a sentimentos de culpa, vergonha e depressão. Culpar os outros. Uma segunda opção é culpar o interlocutor. Por exemplo, em resposta à frase "Você é a pessoa mais egocêntrica que eu já vi", poderíamos protestar: "Você não tem o direito de dizer isso. Estou sempre levando suas necessidades em consideração. Na verdade, é você que é egocêntrico." Quando recebemos mensagens assim e culpamos o interlocutor, é provável que sintamos raiva. Escutar nossos próprios sentimentos e necessidades. Quando recebemos uma mensagem negativa, uma terceira opção seria iluminar nossa consciência a respeito dos próprios sentimentos e necessidades. Assim, poderíamos responder: "Quando ouço você dizer que sou a pessoa mais egoísta que você já viu, fico magoado, porque preciso de algum reconhecimento por meus esforços em levar em consideração suas preferências." Ao focarmos a atenção em nossos próprios sentimentos e necessidades, nos conscientizamos de que nosso atual sentimento de mágoa deriva da necessidade de que nossos esforços sejam reconhecidos. Escutar os sentimentos e necessidades dos outros. Finalmente, uma quarta opção, ao recebermos uma mensagem negativa, seria virar o foco para a consciência dos sentimentos e necessidades da outra pessoa, tais como expressos naquele momento. Por exemplo, poderíamos perguntar: "Você está magoado porque precisa de mais consideração por suas preferências?" Assumindo a responsabilidade. Aceitamos a responsabilidade, em vez de culpar outras pessoas por nossos sentimentos. Ao reconhecermos nossas próprias necessidades, desejos, expectativas, valores ou pensamentos. Observe a diferença entre as seguintes expressões de desapontamento. Exemplo 1. A. Você me desapontou ao não frase. Exemplo 1A. Você me desapontou ao não aparecer na noite passada. B. Fiquei desapontado quando você não apareceu, porque eu queria conversar a respeito de algumas coisas que estavam me incomodando. Na frase A, a pessoa atribui a responsabilidade pelo desapontamento somente à atitude da outra pessoa. Em B, o sentimento de desapontamento é reconhecido no desejo da própria pessoa que fala, o qual não está sendo atendido. Exemplo 2A. Fiquei realmente irritado por eles terem cancelado o contrato. B. Quando eles cancelaram o contrato, senti-me realmente irritado, porque fiquei pensando que aquilo tinha sido de uma irresponsabilidade absurda. Na frase A, a pessoa atribui sua irritação exclusivamente ao comportamento da outra pessoa, ao passo que na frase B, ela aceita a responsabilidade por seus sentimentos, ao reconhecer o pensamento por trás deles. Ela reconhece que seu modo recriminatório de pensar havia gerado sua irritação. Na CNV, entretanto, encorajaríamos essa pessoa a ir um passo além, identificando o que ela está querendo. Qual de seus desejos, necessidades, expectativas ou esperanças não foi atendido? Como veremos, quanto mais formos capazes de relacionar nossos sentimentos às nossas próprias necessidades, mais fácil será para os outros reagir compassivamente. Para relacionar seus sentimentos ao que ela estava querendo, a pessoa da frase B poderia ter dito: "Quando eles cancelaram o contrato, fiquei realmente irritado,
porque eu tinha esperanças de recontratar os empregados que dispensamos no ano passado. Minha amada tem tantas necessidades e é tão dependente que isso está causando muita tensão em nosso relacionamento. Num caso desses, seria melhor minha parceira rejeitar a noção de que há qualquer coisa de errado com suas necessidades. Só tornaria pior uma situação que já seria ruim se ela aceitasse essa culpa. Em vez disso, ela poderia ter uma reação empática para com a dor de minha escravidão emocional. Então, você está em pânico. É muito difícil para você manter a dedicação e o amor que tivemos sem tornar isso uma responsabilidade, um dever, uma obrigação. Você sente sua liberdade se acabando, porque você acha que tem de tomar conta de mim o tempo todo. Entretanto, se em vez de uma resposta empática, ela pergunta: você está se sentindo tenso porque tenho exigido muito de você? Então, é provável que nós dois fiquemos enredados na escravidão emocional, tornando muito mais difícil que o relacionamento sobreviva. Estágio 2. O ranzinza. Nessa fase, tomamos consciência do alto custo de assumir a responsabilidade pelos sentimentos dos outros e por tentar satisfazê-los em detrimento de nós mesmos. Quando percebemos quanto de nossa vida perdemos e quão pouco respondemos ao chamado de nossa própria alma, podemos ficar com raiva. Costumo chamar esse estágio jocosamente de estágio ranzinza, pois quando confrontados com o sofrimento da outra pessoa, tendemos a fazer comentários ranzinzas como: o problema é seu. Não sou responsável por seus sentimentos. Para nós, fica claro aquilo pelo que não somos responsáveis. Mas ainda temos de aprender como ser responsáveis para com os outros de uma maneira que não nos escravize emocionalmente. À medida que emergimos do estágio da escravidão emocional, pode ser que continuemos a carregar resquícios de medo e culpa por termos nossas próprias necessidades. Assim, não surpreende que acabemos expressando essas necessidades de maneiras que parecem rígidas e inflexíveis para os outros. Por exemplo, durante uma pausa num de meus seminários, uma jovem expressou quanto gostara dos insights que ganhara em relação a seu próprio estado de escravidão emocional. Quando o seminário recomeçou, sugeri ao grupo uma atividade. A mesma jovem então declarou, positivamente: eu preferiria fazer alguma outra coisa. Senti que ela estava exercendo seu direito recém-descoberto de expressar suas necessidades, mesmo que elas fossem contrárias às dos outros. Para encorajá-la a descobrir o que queria fazer, perguntei: você quer fazer alguma outra coisa? Mesmo que isso entre em conflito com minhas necessidades? Ela pensou por um momento e então gaguejou: sim, quero dizer, não. Sua confusão reflete como, no estágio ranzinza, ainda temos de entender que a libertação emocional consiste em muito mais do que simplesmente afirmar nossas necessidades. Lembro-me de um incidente que aconteceu durante a transição de minha filha Marla para a libertação emocional. Ela sempre havia sido a garotinha perfeita, que negava suas próprias necessidades para atender aos desejos dos outros. Quando percebi quanto era frequente ela reprimir seus próprios desejos para agradar aos outros, conversei com ela a respeito de como eu gostaria que ela expressasse suas necessidades com mais frequência. Quando mencionamos o assunto pela primeira vez, Marla protestou, desolada: mas, papai, eu não quero desapontar ninguém. Tentei mostrar a ela como sua honestidade seria um presente mais precioso para os outros do que procurar se acomodar para evitar que eles se aborrecessem. Também expliquei maneiras pelas quais ela poderia estabelecer empatia com as pessoas quando elas estivessem aborrecidas, sem tomar para si a responsabilidade por seus sentimentos. Algum tempo depois, vi evidências de que minha filha estava começando a expressar mais abertamente suas necessidades. Recebi uma ligação do diretor de sua escola, aparentemente perturbado por uma conversa que ele tivera com Marla, que chegara à escola vestindo um macacão. Marla, ele dissera, garotas não se vestem dessa maneira. Ao que ela respondera: vá se f... Ouvir isso foi motivo de comemoração. Marla tinha progredido da escravidão emocional para o estágio ranzinza. Ela estava aprendendo a expressar suas necessidades e arriscava-se a lidar com a contrariedade dos outros. É claro que ela ainda tinha de afirmar suas necessidades de uma maneira confortável e que respeitasse as necessidades dos outros, mas tive confiança de que com o tempo isso ocorreria. Estágio 3. Libertação emocional. Na terceira etapa, a libertação emocional, respondemos às necessidades dos outros por compaixão, nunca por medo, culpa ou vergonha.
Desse modo, nossas ações estão nos realizando, assim como aqueles que são o objeto de nossos esforços. Aceitamos total responsabilidade por nossas intenções e ações, mas não pelos sentimentos dos outros. Nesse estágio, temos consciência de que nunca poderemos satisfazer nossas próprias necessidades à custa dos outros. A libertação emocional envolve afirmar claramente o que necessitamos, de uma maneira que deixe óbvio que estamos igualmente empenhados em que as necessidades dos outros sejam satisfeitas. A CNV foi elaborada para nos ajudar a conviver nesse nível. Resumo. O terceiro componente da CNV é o reconhecimento das necessidades que estão por trás de nossos sentimentos. O que os outros dizem e fazem pode ser o estímulo, mas nunca a causa de nossos sentimentos. Quando alguém se comunica de forma negativa, temos 4 opções de como receber essa mensagem. 1. Culpar a nós mesmos. 2. Culpar os outros. Perceber nossos próprios sentimentos e necessidades. 4. Perceber os sentimentos e necessidades escondidos por trás da mensagem negativa da outra pessoa. Julgamentos, críticas, diagnósticos e interpretações dos outros são todos expressões alienadas de nossas próprias necessidades e valores. Quando os outros ouvem críticas, tendem a investir sua energia na autodefesa ou no contra-ataque. Quanto mais diretamente pudermos conectar nossos sentimentos a nossas necessidades, mais fácil será para os outros reagir compassivamente. Num mundo onde com frequência somos julgados severamente por identificarmos e revelarmos nossas necessidades, fazer isso pode ser muito assustador, especialmente para as mulheres, que são ensinadas socialmente a ignorar as próprias necessidades para cuidar dos outros. No decorrer do desenvolvimento da responsabilidade emocional, a maioria de nós passa por 3 estágios. 1. Escravidão emocional. Acreditar que somos responsáveis pelos sentimentos dos outros. 2. Estágio ranzinza, no qual nos recusamos a admitir que nos importamos com os sentimentos e necessidades de qualquer outra pessoa. 3. Libertação emocional, na qual aceitamos total responsabilidade por nossos próprios sentimentos, mas não pelos sentimentos dos outros, e ao mesmo tempo temos consciência de que nunca poderemos atender a nossas próprias necessidades à custa dos outros. Exercício de reconhecimento de necessidades. Para praticar a identificação de necessidades, faça um círculo ao redor do número em frente de todas as afirmações abaixo em que a pessoa estiver assumindo a responsabilidade por seus sentimentos. 1. Você me irrita quando deixa documentos da empresa no chão da sala de conferências. 2. Fico com raiva quando você diz isso porque quero respeito e ouço suas palavras como um insulto. 3. Sinto-me frustrada quando você chega atrasado. 4. Estou triste por você não vir para jantar, porque eu estava esperando que pudéssemos passar a noite juntos. 5. Estou desapontado porque você disse que faria aquilo e não o fez. 6. Estou desmotivado porque gostaria de já ter progredido mais em meu trabalho. 7. As pequenas coisas que as pessoas dizem às vezes me magoam. 8. Sinto-me feliz porque você recebeu aquele prêmio. 9. Fico com medo quando você levanta a voz. 10. Estou grato por você ter me oferecido uma carona, porque eu precisava chegar em casa antes das crianças. Aqui estão minhas respostas para o exercício de reconhecimento de necessidades. 1. Se você circulou esse número, discordamos. Para mim, essa afirmação implica que o comportamento da outra pessoa é exclusivamente responsável pelos sentimentos de quem falou. Ela não revela as necessidades ou pensamentos que estão contribuindo para os sentimentos dessa pessoa. Para tanto, a pessoa poderia ter dito: fico irritado quando você deixa documentos da companhia no chão da sala de conferências, porque quero que nossos documentos sejam guardados em segurança e fiquem acessíveis. 2. Se você circulou esse número, concordamos em que a pessoa está assumindo a responsabilidade por seus sentimentos. 3. Se você circulou esse número, discordamos. Para expressar as necessidades ou pensamentos subjacentes a seus sentimentos, a pessoa poderia ter dito: sinto-me frustrada quando você chega atrasado, porque eu esperava que conseguíssemos poltronas na primeira fila. 4. Se você circulou esse número, concordamos em que a pessoa está assumindo a responsabilidade por seus sentimentos. 5. Se você circulou esse número, discordamos. Para expressar as necessidades ou pensamentos subjacentes a seus sentimentos, a pessoa poderia ter dito: quando você disse que faria aquilo e depois não o fez, fiquei desapontada, porque eu gostaria de poder confiar em sua palavra. 6. Se você circulou esse número,
concordamos em que a pessoa está assumindo a responsabilidade por seus sentimentos. 7. Se você circulou esse número, discordamos. Para expressar as necessidades ou pensamentos subjacentes a seus sentimentos, a pessoa poderia ter dito: às vezes, quando as pessoas dizem algumas coisinhas, fico magoado porque quero ser valorizado e não criticado. 8. Se você circulou esse número, discordamos. Para expressar as necessidades e pensamentos subjacentes a seus sentimentos, a pessoa poderia ter dito: quando você racional. A dor de expressarmos nossas necessidades versus a dor de não as expressarmos. Num mundo onde somos frequentemente julgados severamente por identificarmos e revelarmos nossas necessidades, fazer isso pode ser bastante assustador. As mulheres, em especial, estão sujeitas a críticas. Durante séculos, a imagem da mulher amorosa tem sido associada ao sacrifício e à negação de suas próprias necessidades, com o objetivo de cuidar dos outros. Devido ao fato de as mulheres serem socialmente ensinadas a considerar o cuidado com os outros como sua maior obrigação, elas muitas vezes aprenderam a ignorar as próprias necessidades. Num seminário, discutimos o que acontece às mulheres que internalizam essas crenças. Essas mulheres, se chegarem a pedir o que desejam, farão isso de uma maneira que tanto refletirá quanto reforçará a crença de que elas não têm nenhum direito legítimo às suas necessidades e de que estas não são importantes. Por exemplo, por ter medo de pedir o que precisa, uma mulher pode simplesmente deixar de dizer que ela teve um dia cheio, está cansada e gostaria de ter algum tempo à noite para si mesma. Em vez disso, suas palavras saem como se fossem uma causa judicial. Você sabe, não tive um momento para mim mesma o dia todo. Passei todas as camisas, lavei as roupas da semana toda, levei o cachorro ao veterinário, fiz o jantar, fiz a marmita do almoço e liguei para todos os vizinhos para avisar da reunião do bairro. Então, orando? Que tal se você? Não, vem a rápida resposta. Seu melancólico pedido provoca a resistência de seus ouvintes, em vez de compaixão. Eles têm dificuldade para ouvir e valorizar as necessidades por trás dos pedidos, e assim sendo, reagem negativamente à sua débil tentativa de argumentar de uma posição em que ela deveria ou mereceria obter dos outros. No final, a mulher é novamente persuadida de que suas necessidades não importam, sem perceber que elas foram expressas de tal maneira que seria improvável obter uma reação favorável. Se não valorizarmos nossas necessidades, os outros também podem não valorizá-las. Minha mãe esteve uma vez num seminário em que outras mulheres estavam discutindo quanto era assustador expressar suas necessidades. De repente, ela se levantou, deixou a sala e não voltou por um longo tempo. Ela finalmente reapareceu, parecendo muito pálida. Na presença do grupo, perguntei: Mamãe, a senhora está bem? Estou, ela respondeu, mas de repente percebi uma coisa que foi muito difícil para eu aceitar. O que foi? Acabei de tomar consciência de que tive raiva de seu pai durante 36 anos, por ele não atender às minhas necessidades. Mas agora percebo que não disse a ele nenhuma vez com clareza do que necessitava. A revelação de minha mãe foi precisa. Não consigo me lembrar de nenhuma vez em que ela tenha expressado suas necessidades a meu pai. Ela dava dicas e fazia todo tipo de rodeio, mas nunca pedia diretamente o que precisava. Tentamos compreender por que foi tão difícil para ela fazer isso. Minha mãe cresceu numa família economicamente empobrecida. Ela se lembrava de que, quando criança, pedia as coisas e era repreendida pelos irmãos e irmãs. Você não deveria pedir isso. Você sabe que somos pobres? Você acha que é a única pessoa na família? Com o tempo, ela acabou ficando com medo de que pedir o que ela necessitava só levasse à desaprovação e à crítica. Ela contou um caso de infância sobre uma das irmãs, que tinha sido operada do apêndice, e mais tarde ganhado uma linda bolsinha de presente de outra irmã. Na ocasião, minha mãe tinha 14 anos. Como ela sonhava ter uma bolsa lindamente coberta de contas como a da irmã, mas não se atrevia a abrir a boca. Então, adivinhe, ela fingiu uma dor lateral e levou a história até o fim. A família levou a vários médicos. Eles não foram capazes de dar um diagnóstico e optaram por fazer uma cirurgia exploratória. Isso havia sido uma aposta ousada da parte de minha mãe, mas funcionou. Ela ganhou uma bolsinha idêntica. Quando ela ganhou a ambicionada bolsa, minha mãe ficou extasiada, apesar da dor que sentia por causa da cirurgia. 2 enfermeiras entraram e uma delas meteu um termômetro em sua boca. Minha mãe disse, para mostrar a bolsa à segunda enfermeira, que respondeu,
Oh, pra mim? Não precisava, muito obrigada. E levou a bolsa. Minha mãe ficou perplexa e nunca conseguiu imaginar como dizer. Não quis dizer que a estava dando a você. Por favor, devolva para mim. Sua história revela de forma pungente quanto pode ser doloroso quando as pessoas não comunicam abertamente suas necessidades. Da escravidão emocional à libertação emocional. No desenvolvimento em direção a um estado de libertação emocional, a maioria de nós parece passar por 3 estágios na maneira como nos relacionamos com os outros. Estágio 1: Escravidão emocional. Nesse estágio, acreditamos que somos responsáveis pelos sentimentos dos outros. Achamos que devemos nos esforçar constantemente para manter todos felizes. Se eles não parecem felizes, sentimos-nos responsáveis e compelidos a fazer alguma coisa a respeito. Isso pode facilmente nos levar a ver as próprias pessoas que são mais próximas de nós como fardos. Aceitar a responsabilidade pelos sentimentos dos outros pode ser muito prejudicial aos relacionamentos íntimos. É rotineiro para mim ouvir variações do seguinte tema: vivo assustada por estar num relacionamento. Cada vez que vejo meu parceiro sofrer ou precisar de alguma coisa, fico muito ansiosa. Sinto como se estivesse numa prisão. Sinto-me sufocar. E aí tenho de sair do relacionamento o mais rapidamente possível. Essa reação é comum entre aqueles que vivem o amor como negação das próprias necessidades, a fim de atender às necessidades da pessoa amada. Nos primeiros dias de um relacionamento, os amantes tipicamente se relacionam um com o outro com alegria e compaixão, a partir de um sentimento de liberdade. O relacionamento é empolgante, espontâneo, maravilhoso. Com o tempo, porém, à medida que o relacionamento se torna sério, os parceiros podem começar a assumir a responsabilidade pelos sentimentos um do outro. Se eu fosse um parceiro de um relacionamento amoroso e estivesse consciente de estar fazendo isso, poderia reconhecer a situação explicando: não consigo suportar quando me perco em relacionamentos. Quando vejo minha amada sofrendo, eu me perco, e aí simplesmente tenho de me libertar. Entretanto, se não atingir esse nível de consciência, é provável que culpe minha parceira pela deterioração do relacionamento. Aí eu poderia dizer: minha amada tem tantas necessidades e é tão dependente que isso está causando muita tensão em nosso relacionamento.